Oi, Jorge, tudo bem? Oi, Luana, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Ai, que bom. Obrigada por ter topado fazer esse podcast. Tava super animada para gravar com você. Quando a gente teve aquela primeira conversa, você me falou várias coisas interessantes, bacanas, que eu mesma nunca tinha parado para prestar atenção. Eu falei, não, a gente precisa gravar e precisa contar essa história. E tô aqui super animada aqui para poder te ouvir novamente e poder divulgar um pouco mais do seu trabalho, que assim, é incrível. Ah, legal, obrigado. Nós que somos da área de educação, a gente gosta de conversar e se comunicar bastante, né? Não, com certeza. Trocar é É, assim, é muito bom trocar experiências, mas queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, sua trajetória. Você me contou que você tem aí 28 anos de carreira, me conta um pouquinho como é que foi isso, como é que você decidiu ir para essa área, o que que você está fazendo aí dentro da Ikine hoje, enfim, queria começar com esse momento de te ouvir, né, ouvir a sua apresentação. legal. Luana, eu vou tentar resumir, porque realmente 28 anos é muito tempo, né? Só de Ikine já são 21 anos que eu fiz agora no Uau! mês de janeiro. Então, a minha história começou como a história de muitos jovens que vêm de uma comunidade, que vêm de uma vida financeira mais difícil, né? Então, eu fui estudar numa escola técnica, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de Química, tá? Então, tudo começou através da escola técnica num curso de Química. Quando eu fiz esse curso, na época tinha a necessidade de fazer um estágio, né? Então eu fui procurar um estágio e encontrei um estágio numa indústria de tintas que fica aqui em Pernambuco, né? Então vivenciei a parte de laboratório, vivenciei controle de qualidade lá nos laboratórios e tive a oportunidade também de atender clientes na parte de assistência técnica. Então tudo começou por aí. Depois eu passei dessa empresa para uma outra, que foi quando eu fui para o Senai. Então, no Senai, me deu uma bagagem, uma canja muito boa na parte de treinar pessoas, né? Então, eu passei 2 anos no Senai, tive a oportunidade de vivenciar a experiência de trabalhar com jovens que estavam sendo tratados, né, das drogas, então, jovens drogaditos, que foi uma experiência pessoal e profissional muito grande para mim, né? Eu ainda muito jovem, meus 20 e poucos anos, e uma carga de trabalho, assim, de vivência muito valiosa, né, naquela época. E ao longo desses 2 anos eu tive a oportunidade de fazer um trabalho também, não só de ensinar os jovens a pintar, mas eu tive a responsabilidade de restaurar um grande casarão centenário aqui do Recife. Que Tá? Então foi legal! muito bacana. E aí, depois do Senai, eu fiz um projeto porque o meu sonho era trabalhar com comunidades carentes, né? Então eu fiz um projeto, trouxe aqui para a Equine, esse projeto foi apreciado aqui pela diretoria e eu fui contratado para fazer esse projeto acontecer, né? E na época, Luana, nós tínhamos uma parceria com uma rádio local. Então esse projeto nós acabamos entrando num projeto da rádio, onde eu passava a semana inteira dando treinamento nas comunidades do Grande Recife, e no final da semana, na sexta-feira, nós trazíamos os alunos aqui para dentro da fábrica. Então, eles tinham a oportunidade de conhecer a parte teórica da pintura, colocar a mão na massa, colocar na prática, porque a gente restaurava, geralmente era a associação comunitária, ou a igreja do bairro, ou a creche do bairro, era sempre algum bem da comunidade. Então, nós restaurávamos a associação comunitária, pintando tudo, né? E no final da semana visita a fábrica para ver na prática como é que a tinta era produzida, porque na teoria eu falava das matérias-primas, falava, mostrava um vídeo como é que se fabricava, mas eles ficavam com os olhos brilhando quando eles vinham na fábrica visitar, né? Então era maravilhoso. Então a gente fechava com chave de ouro a semana com essa visita à fábrica. E assim nós fizemos vários treinamentos ao longo desse projeto, né? Esse projeto durou algo em torno de uns 8 anos. Uau! Ah, e aí, depois disso, vieram outros tantos projetos, né? Então, a gente já fez projetos com a prefeitura. Eu não vou contar tudo agora, não, porque vai ter muita conversa boa aqui para frente, aqui no podcast, né? Que E depois máximo! disso, Luana, eu fui fazer também uma pós-graduação em administração, fiz um MBA em marketing, né? Hoje eu ocupo o cargo de gerente de relacionamento técnico. Então, eu sou o cara
que estou preocupado com a parte dos treinamentos, né? Nós lançamos uma plataforma que mais adiante a gente vai estar falando sobre ela, né? Então, o meu foco aqui na Equine é desenvolver relacionamento com os nossos públicos, tá? E o público que nós mais treinamos são pintores e vendedores de lojas também. Que máximo! E aproveitando esse gancho, então hoje você é responsável pelos treinamentos da Ikine e você faz treinamentos tanto para o público externo, né, para as comunidades, que era o seu sonho inicial, quanto também para os colaboradores da própria Ikine. Isso. Nós temos todo um time, né? Ninguém trabalha sozinho, então Jorge Holanda não é só, não sou eu somente que faço os treinamentos. Então a gente tem também a área técnica aqui da empresa que também multiplica esses treinamentos junto comigo, né? Então nós conseguimos atender a diversos estados do Brasil, atuamos no Brasil como um todo, né? E aí você está perguntando sobre treinamento interno, outra coisa muito importante, porque nós entendemos que o nosso colaborador ele é também um cliente, né? Então, ele pinta a sua casa, ele indica os nossos produtos para um parente ou para um amigo, né? Então, é muito importante que o nosso colaborador, ele conheça o nosso mix de produto, que é um mix extenso. A gente tem mais de 200 produtos, né? E a gente vai mais longe. A gente não quer só que ele conheça na teoria, não. A gente quer que ele ponha a mão na massa. Então, nós temos uma parceria aqui com o RH da empresa, né? E aí, quando eu falo Ikine é um grupo, né? Então, nós temos uma fábrica em Pernambuco, nós temos uma fábrica no Ceará, né? Que é da Hidracor, que é a outra marca do Grupo Ikine, e a Hipercor, que é uma terceira marca do Grupo Ikine, né? Então, os nossos colaboradores eles são treinados para conhecer na prática também as nossas tintas e assim eles podem indicar os nossos produtos, podem consumir os nossos produtos. Meu apartamento mesmo, né? Eu gosto de estar mudando as cores. Eu e minha esposa a gente fica combinando que cor vai ser agora, que acabamento, vamos botar uma textura aqui nessa parede. Eu acho super bacana isso, super divertido, agradável e a gente está sempre querendo mudar a cara da nossa casa, na verdade, os clientes, o brasileiro gosta dessas mudanças, né? Que bom. Não é à toa que nós somos a quinta maior, nós somos o quinto maior mercado de tintas do mundo, o Brasil, sabia Uau! disso? Eu não sabia disso. Eu É, sabia que a gente estava bem aquecido dentro da indústria química, até pela minha formação, mas não sabia das tintas, não. o Brasil é o quinto maior mercado consumidor de tintas do mundo. E o Que legal. brasileiro gosta de cor, gosta de acabamento, né? E isso muito nos favorece. Que legal, muito bacana. E me conta uma coisa, dentro desse mundo dos treinamentos, o que que você acha mais desafiador, né, em passar esse conhecimento para as pessoas no geral? Assim, ao longo da vivência, da prática, do dia a dia, uma coisa é a teoria, que eu aprendi na faculdade, eu fiz licenciatura também, então a gente aprende um bocado de coisa lá na licenciatura, né, a como ensinar, essa coisa toda, né? Mas não foi na faculdade que eu aprendi muita coisa do que eu uso hoje, tá? Teve um cara também que virou a minha chave assim, o nome dele chama André Nogueira. Eu conheci ele, é um professor André, conheci ele em São Paulo, num treinamento que eu fui fazer da Abrafate, e André me trouxe um conceito que na faculdade eu não vi, chamado andragogia. Digo, André, o que é isso, andragogia? Ele disse, Jorge, andragogia é o ensino de adultos, né? E aí, como trabalhar o adulto? Então, tudo isso, eu tinha muita sede de aprender, tenho até hoje muita sede de aprender coisas novas. Então, essa coisa da andragogia mudou muito o meu entendimento no ensino de adultos, né? E a gente está trazendo uma bagagem para profissionais, para pintores. E é muito importante a gente entender, Luana, que quando a gente está ensinando um adulto, ele já traz uma bagagem muito boa, Uhum. né? Então a gente não pode simplesmente subir lá no pedestal, como o professor da universidade muitas vezes faz, né? Sobe lá no pedestal e ele passa o conceito e o aluno que está lá do outro lado ele não entende, ele só absorve, né? Mas quando você treina profissionais, no caso pintores, a forma de ensinar não é bem assim. Você precisa puxar esse conhecimento deles, porque muita coisa eles já sabem. Às vezes não sabem que sabem tanto, mas a gente tem que despertar isso neles, né? Então, essa forma de ensinar, ela foi muito boa para mim, porque e para os nossos técnicos também, porque é assim que a gente trabalha.
a gente constrói o conhecimento, a gente lança perguntas para o nosso pintor que está lá do outro lado nos assistindo, né? E em conjunto a gente vai construindo. Eles vão ajudando a gente a construir a ideia. E no final da aula, eles assimilam muito mais do que simplesmente eu chegar com a apresentação aqui e ficar blá, 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 porque tinta é isso, conceito de tinta, composição da tinta. Se eu for nessa linha, muitas vezes ele não vai assimilar legal, mas eu preciso trazer a experiência para o dia a dia dele da pintura. Não, essa última frase sua foi assim, a cereja do bolo, porque é isso mesmo. Aqui nos nossos projetos, a gente também aplica essa teoria aqui dentro, né, esse conceito dentro dos projetos do ensino de adultos, e é sobre isso, né? As pessoas elas vêm com uma bagagem, elas vêm ali com conhecimento, às vezes elas não sabem que aquele conhecimento tem um nome, né? O que ela já faz, né? Existe teoria sobre aquilo. É, E é muito legal quando ela vê que ela está fazendo uma coisa que já existe, que é que si mesmo faz, enfim. E dentro das nossas aulas, a gente traz muito esse conceito de cruzar conhecimentos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do nosso lado aqui, né? Português, matemática, é sempre atrelada à função que aquela pessoa exerce, né? Então, se aquela pessoa é um pintor, né? Eu não vou ensinar matemática para ele trazendo, sei lá, pães, né? Não, vou falar de volume de tinta, vou falar da área que ele vai pintar naquela tinta. Se for falar para ele de português, né, ele é um empreendedor, eu vou falar de marketing, né? Eu vou falar de vendas, vou falar de coisas do dia a dia dele que ele vai utilizar ali, né, no seu dia a dia posterior. E acaba sendo uma troca, né, de aprendizagem, né, entre o professor e o aluno. Então, é assim, verdade. é uma forma, né, que ali, né, as metodologias, né, nos trouxeram, que funciona de verdade, né, e faz as pessoas realmente aprenderem, entrarem dentro daquele assunto. Muito mais do que uma aula expositiva, né, você comentou ali de uma pessoa falando, falando e você só ouvindo, é você considerar, né, os contextos, as vivências, o dia a dia daquela pessoa, para que ela realmente consiga absorver esse conteúdo. Ele se sente valorizado até, né? E aí o conteúdo o aprendizado vai fluindo de forma muito agradável, né? Eu gosto muito de trabalhar também com imagens, com vídeos, né? Se a gente puder trazer para a prática mesmo, porque às vezes a aula acontece dentro de um ponto de venda, numa loja, mas talvez eu não vá ter parede para pintar, mas eu levo uma placa. Então eu posso levar uma placa e simular uma parede. É muito importante que eles tenham um contato com o produto, né? Então, o pintor ele vai perceber qual é a consistência dessa tinta. Então, é importante mexer a tinta, não com a mão, né? Mexer com a ferramenta adequada, acabar com esse negócio de mexer tinta com a mão. Eu bato muito isso nas minhas aulas também, né? Tinta é produto químico, não pode É botar por verdade. dentro. Então, mas sentir como mexedor a consistência da tinta, o odor, né? Verificar se a tinta é de baixo odor, colocar a tinta para rolar no rolo e sentir a cobertura úmida da tinta, mostrar para ele que a tinta tem duas coberturas, a úmida e a seca. Então, aos poucos, na prática, a gente vai mostrando essas características do produto sem ser uma aula chata, né? Tem que ser expositivo, tem que fluir e tem que o linguajar ser adequado para o pintor captar isso com facilidade. E falando em linguajar, eu sei que você veio com uma ideia assim sensacional. E quando você me mostrou, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E olha como faz diferença, né? Dentro da aprendizagem, do ensino, você realmente entrar ali no mundo, né, do aluno, da pessoa que está ali te assistindo, e entra muito nessa coisa da linguagem. E aí você me comentou, né, que você, enfim, vou deixar você contar, mas sobre o percentual de diluição, que era um conceito super Isso. difícil, né? E até explicando para o nosso espectador, né? A pessoa que vai assistir a gente aí depois. No Brasil, existe uma defasagem educacional muito grande, né, Jorge? Jorge já deve ter, né, se deparado com várias situações para além dessa que ele vai contar, onde, infelizmente, né, a gente tem um ensino que não é suficiente, né, e faz com que a gente saia ali da nossa, né, da nossa escola com várias lacunas educacionais que faça com que a gente, de fato, não consiga entender todos os conceitos que a gente poderia entender para exercer melhor a nossa cidadania, né? Incluindo matemática básica, né? Como um percentual de diluição. E o Jorge teve uma ideia, assim, brilhante para resolver isso, que virou, assim, uma super ideia copiada aí por, né, várias pessoas, várias, né, empresas, e queria que você contasse aqui para a gente um pouquinho.
Pois é, Luana. Eu me deparava com uma grande dificuldade nas minhas aulas para pintores quando eu ia falar de diluição de tinta, que é uma coisa aparentemente simples, mas na época, e eu estou falando isso tem uns 20 anos, os fabricantes utilizavam a informação em percentual, né? Então, dilua a tinta com 20% d'água, dilua a tinta com 10% de solvente, thinner, né? E aí, quando eu ia trazer isso para a aula, ainda na época do Senai, então, os pintores, poxa, 10%, 20%, como é isso, Jorge? Então, eu perdi um tempo também tentando ensinar matemática que eles não alcançavam, a maioria deles não alcançavam, né? Eu digo, poxa, eu ficava frustrado como professor, né? Como é que eu vou comunicar isso para os pintores? Mas, assim, quando a gente ia para a aula prática, como é que eu fazia para diluir a tinta? Eu pegava uma garrafa PET, cortava essa garrafa e eu dizia a eles, ó, gente, essa garrafa originalmente tem 2 litros, né? Eu cortando no meio tem 1 litro. Então, eu vou fazer a diluição aqui da tinta. Aí eu pegava o copo improvisado, enchia de tinta, eu digo, vamos colocar 5 copinhos desse aqui de tinta, saia jogando num balde maior. E vamos encher esse copinho vazio agora com água. Pronto. Então, 5 copinhos de tinta para 1 copinho d'água. Isso é mesmo que diluir a tinta a 20%. Isso eu dizia naturalmente na aula prática, né? Aí depois eu digo, pera aí, eu posso também levar isso para a teoria da embalagem, né? E aí eu trouxe essa ideia aqui para a Ikine, conversando com o meu diretor de marketing, né? E aí ele achou a ideia muito bacana. Então, nós não deixamos de comunicar em percentual, não. A gente comunica também, né? Mas nas embalagens da Ikine, a gente passou a utilizar a linguagem, que eu chamo a linguagem dos copinhos, aqui, ó, tá vendo? Olha que demais! Então, aí assim ficou fácil para o pintor entender, né? Para o cliente que compra, que bateu a vista aqui nessa imagem, rapidamente ele entende como fazer a diluição de forma correta. E a gente sabe que um produto diluído de forma errada vai dar problema, vai ficar às vezes escorrendo, se diluir mais, vai perder cobertura. Então, o fator diluição é algo importante, que precisa ser feito corretamente. E na linguagem dos copinhos, tudo ficou mais fácil. Não, É, demais. E não só a dos copinhos, como a da própria casinha, né? Que vocês colocam em cima da isso. embalagem para Da visualizar melhor, embalagem. né? Essa casinha a gente chama de pictograma, né? Aqui a gente destaca os principais atributos da tinta. Então eu vou falar aqui que o produto é para uso externo e interno, eu vou falar que ele é do sistema tintométrico também, eu consigo fazer em milhares de cores na máquina. Eu vou destacar os principais atributos dessa tinta, tá? Se ele quiser saber mais detalhes, ele vai ler o restante da embalagem. Mas aqui é um resumo, né? E é E tem muito ainda o legal. código de barra, o QR Code, né? Que agora, com a tecnologia do QR Code, a gente consegue fazer com que o pintor, com seu celular, ele consiga fazer a leitura e ir direto para o site da empresa, onde lá a gente tem vídeos ensinando como aplicar esse produto. Então, a modernidade veio para facilitar a vida de todo mundo, né? E na pintura também não pode ser diferente. E que demais você ter uma ideia assim, e a Ikine abraçar essa ideia, né? E a gente vê fazer a diferença ali na ponta, né, para o pintor que, infelizmente, né, tem esse déficit educacional, como tantos outros brasileiros, né, eu e muitos outros, e que consegue, assim, exercer seu trabalho com maestria, né, não é ali impedido por conta de um rótulo, né? Então, cara, essa Isso. ideia, quando você me contou, eu falei, gente, genial, genial você ter pensado sobre isso. E e me conta um pouquinho mais. Você teve, né, 28 anos aí, 21 anos só de Kine, tem projeto pra caramba, né, pra você contar, projeto, É. né, que impacta ali muita gente, né? Você estava contando até em números, fiquei super surpresa. Mas me conta um pouquinho mais aqui, quais são os projetos que vocês estão fazendo hoje, né, esse ano? Como é que foi ano passado? Quantas pessoas vocês impactaram? Pois bem, então a Ikine, ela é uma fábrica de tintas, mas nós também somos uma fábrica de ideias. A gente está o tempo todo pensando, o tempo todo pensando, né? Eu adoro trabalhar aqui porque a gente tem muita criatividade, a gente tem um time muito bom, né? E a gente estimula muito essa criatividade, né? Só para você ter ideia, nós temos um projeto interno aqui chamado Fábrica de Ideias, onde a gente tem uma premiação para os colaboradores que nos trazem boas ideias. Então, é um concurso Que anual que a gente legal! tem
para estimular o colaborador a pensar fora da caixa, a ter ideias, né? Então, na indústria, grandes ideias surgiram e essas ideias muitas vezes não vieram do time de engenharia. Ela veio do cara que está lá invasando a tinta, né? Então, é o cara que está lá colocando a latinha na esteira para encher que vai saber o que é que pode melhorar na produtividade, né? A gente tem vários cases de indústria e foi justamente ideia da pessoa que está lá na produção, né? Então, a gente dá ouvido a todo mundo aqui na empresa e as melhores ideias são premiadas. Então, a gente está falando também agora de projetos. A gente já fez vários projetos, o projeto que a gente teve com a rádio, que durou 8 anos, a gente já teve projeto com prefeituras, né? E o ano passado a gente teve um projeto com a prefeitura, onde está a fábrica aqui em Pernambuco, a prefeitura de Jaboatão, para capacitar pessoas que queriam entrar na pintura, mas não eram pintores. Então a gente tem uma massa populacional muito grande aqui em Jaboatão e tem muita gente desempregada e a gente pode contribuir, né, formando pintores. Então, a gente tem um curso, esse curso tem duração de 40 horas aulas, ele é dividido em parte teórica e parte prática. Os pintores, após formados, têm uma certificação e vêm visitar a fábrica, porque a gente faz questão que ele conheça como é que funciona uma indústria de tintas. E, assim, é um sonho para eles, né? E a gente se emociona sempre, sempre tem depoimentos maravilhosos, né? A gente vê casos de pessoas que estavam numa situação econômica muito difícil, mas que depois que passa por um treinamento como esse, às vezes na mesma semana já consegue arrumar um serviço, né? Então já muda de vida. A gente fez um trabalho uma vez numa comunidade aqui chamada Ibura. No Ibura, a gente tinha uma creche de crianças. E as mães levavam as crianças para essa creche, as crianças passavam um dia lá e elas voltavam para suas casas e não tinham um trabalho. Elas eram dependentes dos maridos, né? Muitas delas viviam numa situação onde elas apanhavam do marido, né? Eram totalmente Violência, dependentes né? financeiramente, violência, exatamente. Que está Então muito a gente atrelada à questão financeira, né? Exatamente, financeira e educacional, né? Exato. Então, a gente se sensibilizou com essa situação, a gente foi lá nessa creche e nós oferecemos para elas um curso de pintura e a pintura da creche, né? A gente passou uns 20 dias lá, porque nem todo dia elas podiam ir, então a gente se adaptou à agenda delas naquela ocasião, treinamos e foi um sucesso. A creche foi toda pintada, elas ficaram super motivadas, aprenderam a pintura, foi tão bom que a gente resolveu ampliar o curso, porque a gente viu, poxa, elas abraçaram tanto o curso que elas queriam fazer uma associação de pintoras. Ó. Digo, Que nossa senhora, legal! vamos. Então, a gente foi atrás de ajuda também para a gente oferecer um curso de associativismo para elas, né? Bom, no final da história, elas acabaram montando uma pequena sociedade entre elas, tá? Montaram uma pequena empresa de pintura. E aí, minha Olha que amiga, demais. algumas acabaram se separando dos maridos, né? Porque ficaram com a liberdade financeira, né? Até hoje, elas têm a equipe delas lá no Ibura, onde elas trabalham com pintura. A gente deu uma mãozinha indicando também algumas construtoras que são clientes nossas, né? E aí foi uma experiência maravilhosa. No dia de entregar os certificados, eu me emocionei muito, eu sou muito manteiga derretida, então foi um chororô danado, mas foi maravilhoso. Então, eu sou muito grato pelo que eu faço aqui na empresa, sabe? Porque a gente fazer o bem é muito bom, né? Então, Nossa, é uma muito, experiência fantástica, muito. né? É quase como não trabalhar, né? Não sei, você chega e aí você, né, tem ideias e você vê as ideias sendo implementadas e você mudando vidas das pessoas. É algo assim muito, muito transformacional, né? Tô falando por experiência também, né? Venho da periferia, enfim. E toda vez que eu vejo um projeto, vejo uma criança aprendendo a ler, sabe? A gente tem muitos projetos com construtoras e, assim, são projetos incríveis também. O último que eu estava vendo esses dias, né? A gente tinha um colaborador
A gente focou o projeto em alfabetização, né? Porque, infelizmente, as pessoas que trabalham nas obras, né, acabam tendo um nível ali de escolaridade mais baixo, né? E mais dificuldades, então a gente acabou focando na parte de alfabetização. Mas o projeto tinha um foco também em desenho técnico. E ali era Hum, para ensinar eles a conseguirem ler, né, os desenhos técnicos que os mestres de obras passavam, até para eles, né, entender um pouco mais do dia a dia do trabalho deles, enfim. E foi muito legal, porque poucos meses depois do projeto, a gente tinha alunos se inscrevendo em curso técnico, de desenho técnico. olha aí, Aí você olha aí. fala, assim, eram alunos que não tinham um projeto de vida determinado, né? Porque a gente sempre faz ali um projeto de vida, né? Senta com o aluno, entende o que ele gosta de fazer, né? Quais são as aptidões, enfim. E grande parte realmente não tem, né? Ou não consegue viabilizar, porque não consegue muito enxergar os caminhos para chegar até lá. E é muito legal quando você vê que depois de um projeto educacional, essa pessoa ela tem liberdade financeira, como é o caso desse É, projeto, essa pessoa consegue ali identificar o seu projeto de vida, né? Enxergar o que ela gosta, teve que ir para cima mesmo, para é aprender, para, fantástico. enfim, isso É é uma sensacional. mudança de Então, vida fantástica. É, exatamente. Então, eu entendo perfeitamente quando você fala para mim que você se emociona, porque eu também me emociono. é, Eu me pego o final de semana olhando o projeto, ah, olhando, sabe? É um negócio assim ah, muito gostoso, né? De maravilhoso. conseguir participar. Nada como fazer o que ama, né? É isso aí. E aí, dona, você perguntou quantas pessoas são treinadas, né? Por ano, a gente chega a treinar em torno de 25 mil profissionais, tá? Uau! Não, é muita Isso coisa. tanto no treinamento presencial como no treinamento online, né? E a gente tem um curso online também, 4 módulos. Então, esse curso tem certificação. O pintor, a gente trabalha esse curso em parceria com o MBPM, que é o Movimento Brasil por um Pintor Melhor, e a gente trabalha por estado. Então, essa semana eu vou fazer na Paraíba, na próxima semana eu vou fazer no Rio Grande do Sul, na próxima semana eu vou fazer em Manaus. Então, como ele é online, eu consigo fazer em qualquer lugar do Brasil, mas a gente procura segmentar por estado, sabe? E aí os pintores têm procurado muito esse treinamento. Quem está ministrando ele é o nosso técnico, o professor Manuel Souza. E aí o treinamento, basicamente, ele trabalha a pintura imobiliária, a pintura sobre gesso, ele ensina como fazer o cálculo diário, o cálculo de orçamento, que é outra coisa também que os Que pintores legal. têm dificuldade, e a gente ensina como fazer o orçamento de pintura, né? Então, ao final, tem um certificado e tem sido um maior sucesso, né? E esse ano nós estamos firmando uma outra parceria com a prefeitura daqui de Jaboatão para a formação de mulheres pintoras. Que Então, demais! E eu vou então só te cortar para te perguntar. Então, as mulheres estão dominando agora o mercado da pintura. Chegamos a cada este vez momento. mais, cada vez mais. Então, nós temos inclusive uma parceria com um grupo chamado Juntas Somos Rosas, né? Que é um grupo de mulheres na pintura. Então, quando eu comecei a trabalhar com pintura, né, isso, como eu falei, há 28 anos atrás, a participação masculina era quase que 100%. Praticamente a gente não via mulheres na pintura, né? Eu tive a oportunidade de treinar uma turma de mulheres para uma construtora aqui de Pernambuco, que na época eles queriam uma pintura, uma mão de obra mais especializada em fino acabamento. Aí eles disseram, Jorge, você treina um grupo de mulheres pintoras, a gente vai capitanear essas mulheres e você treina elas. Eu digo, treino. Então, isso já faz uns 25 anos, mais ou menos. Eu treinei um grupo de 30 mulheres. Elas foram rapidamente assimiladas por essa construtora. E o meu orgulho é porque, anos depois, eu visitando outras construtoras, aí eu estava passando assim, aí a pintora, professor Jorge, aí lembrei dela. Aí ela já estava trabalhando numa outra construtora, aí ela tinha lembrança também das alunas, ainda tinha contato com muitas das alunas. Aí me falou: fulana está super bem, montou a empresa dela, fulana está em tal construtora. Então, assim, as histórias Que são sempre muito legal! interessantes. E, assim, a mulher ela tem o cuidado, a destreza, né? A coisa de também ter o cuidado de manter o ambiente organizado. Então, o ambiente de obra, né? Ele precisa estar sempre organizado para a segurança de quem está ali trabalhando, né? Precisa estar limpo. O cuidado com o recorte bem feito. Então, essas minúcias, esses cuidados, esse olhar que a pintora tem e ela acaba se destacando nesse universo da pintura, né? Que legal! E essa parceria com a prefeitura, vocês vão fazer para a comunidade também, pra capacitar mulheres Vai, na pintura também.
Quem vai capitanear essas mulheres, quem vai buscar essas mulheres da comunidade é a própria prefeitura, que ela tem um banco, né, de cadastro, e a gente vai treiná-las. E tem uma outra parceria também acontecendo nos próximos dias, que é com a Casa Zero, né? A Casa Zero, que é uma ONG voltada justamente com essa preocupação também em formar mão de obra, e a gente vai estar trabalhando 10 comunidades do Grande Recife e vamos Uau! estar formando pintores. E aí, no caso da Casa Zero, pode ser mulheres, homens, eles vão capitanear e a gente vai treinar. São 20 pessoas para cada turma, 40 horas aulas, certificação no final do curso. Então, é mais uma parceria que a gente está firmando e vai ser maravilhoso também. Não, com certeza, maravilhoso, não, incrível. E já estou assim super curiosa para ver os resultados disso. Uma coisa que eu fiquei super curiosa também, você comentou sobre a plataforma, né? Acho que é até legal a gente comentar, é o iClub, né? iClub? É iClube. Eu estou até iClub. usando o copinho aqui do iClube. Temos um QR Tem o Code aqui copinho para fazer o personalizado. cadastro. Tem um copinho personalizado, né? Então, assim, a E essa história do é assim, iClube é aberta para todo mundo, essa plataforma. para pintores, né? Qualquer Ela é pintor que hoje focada quiser qualquer receber essa pintor. capacitação pode entrar e fazer o cadastro. Isso. Então, assim, a gente atendia os pintores com treinamentos presenciais, mas a gente queria muito ter uma plataforma online, né? E essa plataforma, o nosso sonho é que ela não fosse só uma plataforma de EAD, de treinamento. Não, a gente queria mais. A gente queria que fosse também uma plataforma de relacionamento. Então, agora em março vai fazer 2 anos. Então, nós colocamos no ar, em março, essa plataforma é, foi super bem aceita pelos pintores. A gente vem trabalhando bem a comunicação dela. Então, todo dia, quando eu chego na Ikine, eu entro no dashboard, vou dar uma olhadinha lá, quantos pintores entraram na plataforma. Então, lançamos um mascote também do iClube, né? Então, a gente está tendo uma excelente aceitação. Né? E na plataforma do iClube, os pintores encontram vídeos porque lá nós temos algumas escolas. A gente tem a escola técnica, a escola de negócios e a escola de tendências. Então, na escola técnica, ele vai aprender o que é uma tinta, vai conhecer a história do Grupo Bikini, do que é feito uma tinta, como fazer pintura de parede, como fazer pintura de metais e por aí vai. É tudo, todo o assunto técnico da pintura. Na escola de tendências, ele vai aplicar, fazer efeitos especiais. Então, ele vai saber fazer esse efeito de cimento queimado, o efeito tijolinho e outros Tá tantos, super né? em alta, inclusive. Cada vez mais Isso, procurado, né? exatamente. Aí, esses cursos que a gente está ensinando na escola de tendência é bom porque a mão de obra, o preço do metro quadrado desses efeitos é bem mais caro do que o efeito da pintura convencional, né? Então, eles Uhum. vão aí é a forma como eles vão encontrar para se diferenciar dentro desse mercado competitivo, aprendendo a fazer o efeito casca de madeira e outros tantos efeitos. Então, nós temos, hoje, 5 pintores influenciadores, que a gente chama de embaixadores. Então, esses pintores embaixadores são eles que estão gerando esse conteúdo para dentro da plataforma, porque a gente acredita muito também que o pintor se comunica muito bem com outro pintor. Então, para que eu poderia chegar e ensinar essas técnicas, mas nós achamos melhor didaticamente que os nossos embaixadores fizessem isso, né? E eles vão fazer com muito mais técnica, muito mais conhecimento do que eu, que não estou ali no dia a dia aplicando em áreas grandes. Eu faço em áreas pequenas, ele tem um conhecimento muito maior, né? Além disso, a gente tem a escola de negócios, onde nós temos vídeos do Sebrae ensinando a importância de sair da informalidade, de ser um MEI, de como se comunicar melhor nas redes sociais, como se vender no Instagram, no Facebook, né? Como utilizar o business do WhatsApp. E aí é bem bacana também. Como fazer fotografias e vídeos para publicar nas redes sociais. Tudo isso a gente encontra lá no iClube. E pensamos também na saúde dos pintores. Então, nós trouxemos um professor de educação física, um coaching também, desenvolvedor pessoal, que é o Ari Freire. E o Ari está gravando vídeos, já temos vários na plataforma, vamos subir. Todo mês a gente solta 3 vídeos de Ari, ensinando questão postural, como pegar peso, como evitar
porque eles trabalham muito com movimento. O movimento de pintar com rolo, você fica com o braço para cima e para baixo. Então, esse movimento repetitivo pode dar um problema no ombro. Então, o professor ali ensina o aquecimento, como evitar a ler. E como ele é um coach de pessoas, ele tem uma parte também de aulas de administração do negócio deles, que é fantástico também. Nossa, que demais. Vocês pensaram em tudo mesmo, hein? Muito É, legal essa plataforma. Quando você me contou, eu fiquei assim, chocada, né? Como vocês pensaram em cada detalhe. E, bom, eu tenho que perguntar, o que que vocês planejam para o futuro? Qual que é a ambição do Jorge? Qual que é a ambição da Ikine? O que que do vocês Grupo querem fazer Kine. mais? E só para fechar o e-clube, ele também é uma comunidade, né? Então, assim, os pintores eles ficam interagindo entre eles, trocando experiência entre eles, então se conhecendo, né? Então tem pintor de todo lugar do Brasil, tem pintores de fora, tem pintores dos Estados Unidos que estão também aqui, então acaba trazendo um conhecimento, né? Como é que é a técnica de pintura lá nos Estados Unidos é diferente daqui, então o cara tem certos equipamentos que às vezes ainda não chegaram no Brasil. E aí o pintor que está lá no clube, trocando experiência com os outros, divulga isso para a gente também, né? E aí, o que é que a gente quer para o futuro, né? A gente está crescendo bastante com a plataforma, a gente quer aumentar a quantidade de pintores, tá? A gente quer trazer conteúdos cada vez mais interessantes, né? Então a gente está sempre buscando novas parcerias, né? O trabalho que a gente está fazendo com embaixadores está dando super certo. Então a gente quer crescer a quantidade de embaixadores que a gente tem nesse time, né? Assim, que mais para o e-clube? Ações também, a gente tá lançando uma loja dentro do e-clube também, onde o pintor, a gente tem um sistema de gamificação. Tudo que ele faz na plataforma, ele pontua. E aí ele vai poder estar trocando esses pontos em prêmios, né? Então vai ser mais um estímulo. A gente usa também o Instagram para divulgar essa plataforma do e-clube. Então a gente está sempre se movimentando nas redes sociais para levar a melhor comunicação, no linguajar que seja facilmente entendido também pelo público com quem a gente trabalha, né? E a gente entende que o e-clube ele também não pode ser só virtual, não. Então a gente tem que fazer algumas ações presenciais também. Então eu pretendo ao longo desse ano fazer alguns mega treinamentos em algumas praças estratégicas. A esse mega treinamento a gente vai levar 4 a 5 palestrantes e vai ser uma imersão de conhecimento durante 4 ou 5 horas dentro de grandes auditórios. Então, calma, que depois a gente vai divulgar as praças, né? Que Então, tem muita máximo! coisa acontecendo. Que máximo! Fábrica de ideias mesmo. Quem sabe numa dessas parcerias, né, o Alicerce e a Ikine não viram grandes parceiros aí futuramente. Aí o futuro, a gente deixa para o futuro, né, Jorge, para conversas futuras nossas. Exatamente. Temos muito em comum, Temos né? muito em E comum. aí, com certeza, se Deus quiser, vamos ter novidades. Com certeza. E aí, para a gente fechar, eu não posso deixar de, né, perguntar que dica, sugestão aí que você daria para quem está entrando nesse universo dos treinamentos, para quem tem esse sonho, essa ambição de treinar cada vez mais, pensar grande. O que que você, né, um homem de ideias, mas também de mão na massa. Queria que você deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente, quem de repente quer ali seguir os seus passos. Pois é, Luana, eu vou falar agora para um universo geral, não estou falando só para quem fabrica tintas, né? Estou falando para qualquer pessoa, qualquer empresa, né? Então, a gente tem que ter a consciência do nosso dever social. Então, nós estamos aqui de passagem, né? Seja pessoa física, seja empresa. A gente tem que deixar, a gente tem um papel importante de formar pessoas, de formar uma mão de obra qualificada, seja a sua área de atuação. Então, procure conhecer mais a fundo o teu cliente, tá? E quando você conhece mais a fundo o seu cliente, você passa a entender quais são as dores do seu cliente. E quando você conhece as dores do seu cliente, você começa a pensar. Pense, monte estratégia, né? Como você falou, a ideia dos copinhos não surgiu por acaso, foi no dia a dia, foi ali, na lida do dia a dia. Então, se você puder ter essa experiência de se doar, de treinar essa mão de obra
qualificar, eles vão ser muito gratos. Se a Ikine chegou onde chegou, nós estamos comemorando esse ano 50 anos, né? Então, não é só produto de qualidade que garante longevidade. Não. Você tem que ter produto de qualidade, isso aí é uma obrigação, né? Isso é um dever de quem produz algo. Você tem que ter produto de qualidade, você tem que ter mão de obra de qualidade, né? Como eu acabei me perdendo agora no pensamento, e se você puder contribuir com a melhoria da tua área de atuação, né? Ensinando, pegando na mão, mostrando como fazer, você vai ver que você vai ganhar o gosto da população, né? Porque todos veem que você tem um compromisso com a comunidade. Isso é muito importante. É esse o recado que eu gostaria de deixar. Que incrível, Jorge. Eu amei esse momento. Espero que você também tenha gostado. Gostei Agradeço demais. muito, 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 muito o seu tempo. Sabia que quem vai assistir vai gostar muito também, né? A gente teve a primeira conversa, falei, nossa, incrível, a gente tem que contar mais sobre isso. Sigo, uma admiradora sua, uma fã sua, Obrigado. e muito curiosa para você me contar aí futuramente o que vocês vão fazer, enfim, para a gente explorar alguma coisa juntos. Muito obrigada e um beijo para De você. nada. Valeu. Tchau, 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 gente. tchau. Beijão.